Será que eu ainda sei gravar um vídeo destes? Não sei se sei, mas vamos a isto. É porque temos as novidades de maio e não só. Há uma que eu acrescentei que eu não tenho bem a certeza se ela vai mesmo estrear ou não. E outra que não é de maio, mas eu tenho que falar sobre ela porque, malta, eu preciso falar sobre isto com alguém porque eu não estou a conseguir lidar, ok? E já agora, não se esqueçam de comentar qual é a novidade que vocês mais estão entusiasmados por assistir. Aqui, malta, eu preciso falar primeiro que tudo, calma, esqueci-me disto. Por isso, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Vamos ver como eu disse, eu não lembro como é que isso se faz. O filme do Michael Jackson. Gente, ele estreou dia 24 de Abril, eu fui vê-lo agora em maio e está só incrível. Eu saí da sala de cinema a querer dançar e ao mesmo tempo a ter uma outra visão sobre tudo aquilo que aconteceu. Este filme continua a dominar conversas em todo lado. Eu vejo o Jafar em todo lado. Além de que, se vocês não sabem quem é Jafar Jackson, vocês têm que vê-lo. Vocês têm que vê-lo, porque o homem, além de ser charmoso, é bonito, sabe dançar, sabe cantar. Olhem, eu não preciso explicar. Eu sei que eu quero ver o filme outra vez, porque está incrível. Este vai ser provavelmente um dos projetos do ano. Apesar de muita gente criticar e dizer, porque isto basicamente vai contar a história do Michael Jackson. Contudo, se as pessoas que estão a criticar o filme foram ver o filme ao cinema e viram o filme até ao fim, aparece, a história continua, portanto, dando asas aqui a um segundo filme que já está em preparação. Não está já a ser gravado, mas está em preparação. Portanto, nós vamos ter a segunda parte desta história e vamos ter mais história sobre o Michael Jackson. Portanto, a maior parte das críticas disseram não abordaram isto, não abordaram aquilo. Sim, é a seguir, ok? Portanto, aguardem. A minha apareceu agora aqui em plano. A minha faz boa. Aguardem, porque vai chegar no filme com o Jafar e eu estou entusiasmada porque ele surpreendeu-me muito. Havia momentos em que eu olhava para o ecrã e eu pensava, este é o Michael Jackson. Não é o Spring, é o Michael Jackson. E não era! Claro que não era, obviamente, é a Rita. A semelhança é inacreditável. Eu também conheci pontos da história que eu não fazia a mínima ideia, não conhecia este lado da história do Michael, não fazia ideia do quão abusivo o pai dele era. Vocês viram o filme ou depois vão ver o filme vão perceber o que é que eu estou a falar. E muitas situações que foram acontecendo e é mesmo de partir o coração. Eu não fazia a mínima ideia que aquilo tinha acontecido. Lá está, eu ouvi muitas músicas do Michael Jackson, também por muita influência do até onde eu andava. Estávamos a aprender as coreografias, ouvia-se muito Michael Jackson, mas efetivamente quando ele morreu eu tinha 10 anos, portanto eu não conhecia assim tão bem, não é, por menor, a história dele. E agora com este filme começo a conhecer um bocadinho melhor. E há cenas que são mesmo de partir o coração e nós saímos com o coração nas mãos. Vocês têm que ver o filme e depois tiram as vossas próprias conclusões, está bem? Não quero dar demasiados spoilers aqui. Este filme vai mergulhar nos bastidores da criação dos álbuns Thriller e Bad. Quanto maior era a lenda, quanto maior se tornava o mito, não é, do Michael Jackson, mais sozinho ele se sentia. E pronto, também tem momentos incríveis de música, dança, o Beat It, que eu já fui recriar, portanto falta-me só editar esse vídeo, mas eu fui recriar o Beat It, porque, né? Uma pessoa vê o filme também quer dançar e se do cinema a querer dançar porque as músicas dele realmente eram e continuam a ser bastante contagiantes. Se vocês puderem, vão ver este filme ao cinema porque é um filme para se assistir no cinema mesmo. Agora, outra estreia, dia 22 de maio e chama-se Primeiras Senhoras. Primeiras Senhoras parece uma comédia, mas por baixo de todo este humor existe uma crítica social. O filme acompanha um homem bastante, né, extremamente machista, que de forma completamente absurda acaba transportado para uma sociedade dominada por mulheres. O conceito já é completamente caótico, mas funciona exatamente por isso. Rosamund Pike, para quem não conhece, fez Gone Girl, um dos melhores filmes de thriller que eu já assisti, adoro este filme, com o Ben Affleck e a Rosamund Pike. Ela é aquele tipo de personagem que entra numa sala e controla automaticamente tudo. Portanto, este filme vai brincar muito com as inversões sociais, o que é que normalmente acontece. E, portanto, pensa, esta é a norma, então vamos dar aqui uma volta de 180 graus para mudar e abanar aqui um bocadinho o sistema. Portanto, situações que nós vemos normalmente a acontecer às mulheres, passam a acontecer aos homens. A terem, assim, mais ou menos uma ideia, quando dizem, as mulheres são mais exageradas, não sei o quê. Pronto. Assim um gostinho, mais ou menos, daquilo que acontece, não é? O que é que isso cria? Momentos desconfortáveis, mas ao mesmo tempo também cómicos. E honestamente este parece exatamente aquele tipo de filme que vai gerar muita discussão online. Mas é assim, uns vão achar genial, outros vão odiar. Isto provavelmente significa que o filme fez exatamente aquilo que queria. Entre pai e filho, entre padre e hijo, que história é esta? Então, está disponível já agora na Netflix e é uma minissérie
Malta, cada episódio tem entre 7 a 10 minutos. 7 a 10 minutos por episódio. O que é isto? Não sei. Foi muito estranho ao início. Eu vi o episódio e achei, ok, estava a ver um teaser, alguma coisa da série. Não, era só um episódio. Portanto, isto é quase como se fosse um filme. Vê-se super rápido. E do que é que fala? Nós temos a Bárbara, que é uma advogada, e ela vai casar. Portanto, o noivo vai apresentar a Bárbara à família. Antes disso, antes de apresentar oficialmente à família, leva-a para uma cabana, um sítio, uma fazenda. E, entretanto, a Bárbara vai conhecer os bosques, ali da zona, as florestas, as cenas, coisas. E encontra... Deus grego. Opa, o Iker é muito giro. E encontra o Iker. Aquilo é tipo quase uma paixão à primeira vista, não é? Um amor à primeira vista, uma tensão, qualquer coisa ali. E eles beijam-se. E ela pensa, não, caraca, não pode ser. Ela foge, está prometida a outra pessoa. Iker vai à vida dele. Já não vai, porque a vida dele está entrelaçada com a vida dela. Porquê? Porque ela vai casar com o pai do Iker, que é o Álvaro. Daí o entre pai e filho, percebem? Ai, não. Pai do Iker apresenta a noiva à família, olha a minha noiva, o Iker olha para a Bárbara e pensa, não é? Que bonito, porreiro. Ainda à mistura temos a mãe do Iker e da Léo, que é a Fernanda, que ela desapareceu misteriosamente. Inicialmente achavam que ela estava morta, ou melhor, nós achávamos, porque parecia, não é? Da forma como estavam a falar, mas depois, não, ela está desaparecida. E a Bárbara vai começar a investigar isto, porque há muita coisa que não bate certo naquela família. Muita coisa mesmo. Começar num lado e acabar no outro. E ela vai começar a investigar o que é que está a acontecer. À medida que ela se vai aproximando da verdade, daquilo que aconteceu, ela pode não chegar lá. Alguém, ou mais do que uma pessoa, não sei, personagens, não vão facilitar o caminho e vão cortar todas as hipóteses de ela conseguir chegar à verdade. E será que vai haver casamento? E já agora, casamento com quem, não é? Com o pai ou com o filho? Não sei. É uma série que se vê super bem. Nem que seja pelo facto de eles serem todos loucos e nós queremos saber no que raio aquilo vai resultar. Portanto, olhem, assistam. Não perdem nada. Esta série deixou-me bastante intrigada. Ao mesmo tempo não consegui parar de assistir. Portanto, funcionou muito bem. A Netflix tem umas receitas que funcionam muito bem. E esta série é uma delas. Isto não é uma série, é um documentário da Netflix também. A Netflix, com documentários, está uma pró. Temos o choque. Então vocês pensem numa situação que é. Está um casal dentro do carro. Temos uma rapariga e temos um rapaz. E depois temos o melhor amigo atrás. E aquilo que aparentemente tenha acontecido é que ela vinha a conduzir e foi contra um edifício, matou o namorado e o melhor amigo dele. E ela sobreviveu. Mas não há sinais de travagem. Não há tentativas de travar. Ela ia a uma velocidade muito elevada, sem travagem. E supostamente vem-se a descobrir alguns segredos. Ela pode não ter ficado muito contente. Será que foi um acidente ou foi propositado? Portanto, nós temos testemunhos dos pais dos 3 envolvidos, de amigos do secundário, da polícia. Portanto, cada um conta a sua versão da história e é realmente bizarro e é muito estranho. Eu vi o documentário ontem e eu acho que continuo confusa. Porque imaginem, não há nenhuma confissão, portanto não há certezas absolutas de nada. O que nós sabemos é que aqueles 2 jovens acabaram por morrer, mas não há nenhuma conclusão específica. Eu não consigo perceber uma conclusão desta história porque não se chegou a nada concreto. Quanto menos souberem antes de ver, melhor, porque vocês vão percebendo à medida que a história vai avançando. A história não ficou muito bem esclarecida, não chegámos a nenhuma conclusão, simplesmente aconteceu uma tragédia e não há certezas de nada. Mas ela não vai a julgamento e caso ela seja culpada e assuma a culpa, não foi feita a justiça na altura. Se não foi ela, como é que... imaginem, é que ela não estava sob efeito de nada, não tinha álcool no sangue, não tentam travar, portanto tudo aponta para que ela tinha feito aquilo de propósito. Falavam em traição relativamente a ele, tê-la traído, mas ela desmente tudo, diz que não foi ela, portanto se foi realmente ela, a justiça não foi feita de imediato, na altura em que tudo aconteceu, se não foi ela acabou por ser vítima do sistema, mas, né, tudo aponta para que ela seja suspeita, mas ela diz que não. E há coisas que corroboram as provas. Portanto, olha, eu não vou entrar por aí, não vou entrar num outro vídeo de Blake Lively e Justin Baldoni. Já me bastou um. E não estava por editar. Vejam o comentário e tirem as vossas próprias conclusões. Obviamente que eu tinha que trazer aqui o que é a série da Prime Video que toda a gente fala. Off Campus. Maio 2026, temos Off Campus. Eu não sei, digam-me aí. Devo ler o livro? Não devo ler o livro? Devo ver só a série? Contem-me vossa justiça o que é que vocês acham que eu devo fazer, porque eu estou muito tentada em ler o livro, mas ao mesmo tempo pensar, não sei, eu já tenho uma TBR tão grande, será que vou mesmo ler o Off Campus? É porque eu ando numa onda de thriller e suspenses, não é? Mas também gosto de um bom romance. Baseado em livros, não é? Como eu vos disse, a história acompanha universitários que tentam equilibrar relações, traumas, pressão académica e a confusão
emocional típica daquela fase da vida onde ninguém realmente sabe o que ele está a fazer. Existe romance, existe drama, existe tensão, existe química e, claro, obviamente aquele clássico clichê de duas pessoas completamente diferentes que acabam por se juntar, obviamente, né? E sentir-se atraídas uma pela outra. Mas aquilo que fez os livros explodirem foi realmente a química entre as duas personagens principais. E os fãs não estavam apenas obcecados no romance, mas sim na dinâmica emocional. Pelas discussões, pelos ciúmes, pelas reconciliações. E, honestamente, a adaptação parece saber exatamente como atingir o público. Isto tem aquela energia de série que vai atingir o TikTok, o Instagram, por semanas, por meses, eu não sei. Toda a gente fala no Logan, toda a gente fala no Garrett. E eu nem conheço a história e já sei os nomes deles. Eu vou ler o livro, não vou. Muito provavelmente, sim. E agora, malta, uma novidade que eu só acredito quando estrear oficialmente na plataforma, porque normalmente paga-se a mais. A Wicked 2. Eu não fui assistir ao Wicked 2 no cinema. E agora vai chegar ao Prime Video. Vai chegar agora ao Prime Video no dia 22 de maio. Normalmente ele chega ao Prime Video, não é? Mas é para pagar. Portanto, o Wicked, o primeiro filme, está no Sky Showtime, com a subscrição, portanto não se tem que pagar nada adicional. Mas normalmente na Prime Video chega com uma subscriçãozinha. Eles dizem que não sem custos adicionais. Eu vou confiar, estou entusiasmada para ver porque eu quero ver a continuação. Apesar de eu amar o primeiro filme, eu sentir que vou amar mais o primeiro filme do que o segundo, porque o primeiro tem coisas mais leves, não é? Porque é tudo o início. São as escolhas. E o Wicked 2 são as consequências. E eu sinto que vai ser puxado, pesado, vai ser tudo. Eu não estou pronta para ver o Jonathan Bailey a transformar-se num espantalho. Não estou. Fúria do Homem de Lata. As Long As You're Mine. No Good Deeds. No Good Deeds. Casamento de Fiyero e da Glinda, que não vai acontecer porque ele é apaixonado pela Elphaba. E eu sinto que vai ser muito drama, muito caos. Muito aprender para assistir. Portanto, depois do impacto visual e emocional do primeiro filme, a continuação promete aumentar tudo. O espetáculo, o drama, como eu vos disse, mais conflito e principalmente as consequências das escolhas do primeiro filme. Wicked nunca foi apenas sobre magia, foi sobre a perspectiva. Neste caso, como a história pode transformar alguém numa vilã, mesmo quando ela não tenha sido nunca má. A continuação vai ainda aprofundar mais a relação entre a Elphaba e a Glinda. Agora tem um homem a disputar, não é? Que belo homem. O Jonathan Bailey é lindíssimo, gente, ok? Elas vão seguir caminhos completamente diferentes enquanto o mundo à sua volta começa a mudar. E aquilo que torna o Wicked tão especial é que não há nada de certo nem nada de errado. Existe emoção, existe manipulação política, medo e uma tragédia inevitável que sabemos que está a aproximar-se. Será que era inevitável? Eu acho que era inevitável, mas não vi o filme, não posso concluir a 100%. E estas foram as novidades de maio e uma novidade em abril, porque eu tinha que trazer também para aqui, não é? E, portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado. Sabem, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo e contarem-me, já sabem, não se esqueçam aí em baixo qual foi a novidade que vocês mais gostaram ou aquela que estão mais entusiasmados para assistir, que ainda vai estrear. E é isto. O meu nome é Rita. Beijinhos. E vemos no próximo vídeo. Tchau.